Café com Tri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café com Tri. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui com o nosso ancião do Tri, Beto Nitrini. Fala, Betão. Fala, Vagnão, tudo bem? Tudo em paz? Como estamos? Time quase completo hoje. Quase completo, mas com uma reestreia extremamente importante. Quem tá aqui hoje com a gente, Betão? Érica Magrice. E agora mamãe de 2, super treinada agora nas montanhas, na altitude. Como é que tá isso, hein? Fala, Érica, tudo bom? Buenos dias, buenas tardes, buenas noites, né? Só quem tá aqui desde o começo do Café com Tri lembra. E aí, galera, bom estar de volta, apesar de longe. Vamos entrar nesse assunto aí. Espero poder contribuir alguma coisa com essas duas figuras incríveis que estão aqui do nosso lado. Você tem quantos filhos, eu quero saber? Né, no caso. Quantos filhos você tem? Eu? É. Você que me diga. Você tem 2, você quer ter mais? Não vamos falar sobre isso, agora vamos aqui apresentar nossas convidadas, porque aqui não podemos tocar nesse assunto sensível aqui, Betão. Aqui agora, né? Não dá, tem que vender quantas planilhas, Betão, pra cada filho, Betão? Nem fala. Hã? Nem fala. Eu divido por planilha, assim, a cada 200 planilhas de alunos novos, assim, quem sabe a gente tem um filho novo, né? É o que a gente pensa. Bom, hoje aqui, Betão, então, vamos apresentá-las aqui, que é nossas convidadas sempre de altíssimo garbo e elegância. Hã, Betão? Muito. Eu tô até com medo de conversar com essas pessoas aqui, Betão. Nossa, me assusta. Eu li o currículo, você viu o tamanho desse currículo, Betão? Eu dei uma olhada. Eu já conheço muito desse currículo aí, já acompanhei, né? Eu pedi pro chat... Você conhece melhor que eu até. Eu pedi pro chat GPT resumir, ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Temos um problema aqui. Bom, vamos lá. Formada em ADM, em administração pela GV, entrou no triatlon em 2013 e não parou mais. Foram mais de 15 pódios em provas de triatlon meio Ironman, 4 provas completas de Ironman, incluindo 2 participações em Kona. Tá fraco. Morou na Suíça para se preparar para o Mundial, quase virou profissional e mesmo muito jovem já era patrocinada por grandes marcas do esporte. Betão, olha isso, Betão. Hoje, após a primeira maternidade, migrou do triatlon, acho que não permanentemente, mas migrou do triatlon para a corrida. E em 2022 correu a Maratona de Berlim, fazendo aí o seu Sub-3. Hoje ela segue no esporte com alguns outros objetivos: inspirar mães, quebrar estereótipos, falar de saúde física e mental no pós-parto e abrir caminhos para outras mulheres no esporte. E a nossa outra convidada, já vou entrar no currículo, depois eu apresento as duas, é graduada em Design de Produto no IED São Paulo, graduada em Nutrição na Faculdade Presbiteriana Mackenzie São Paulo também, pós-graduada em Nutrição Esportiva e Estética, a Plenitude, integrante do time técnico e de desenvolvimento de produtos da Z2 Performance, falei, Cissa, olha lá. Triatleta há 17 anos, 14 Ironman, 7 vezes em Kona, top 5 no 70.3 no World Championship Age Group, 5 vezes campeã amadora geral em Ironmans e ex-recordista do Ironman Brasil Amador. Com quem estamos aqui hoje, Betão, por favor? Paula Ponte e Cissa Carvalho. Respectivamente. Sejam Salva de palmas muito para ela. Salva de palmas para ela. Olha, Érica, hoje tá puxado aqui, viu? Tá puxado. Você viu o que tem de Kona aqui? Tá puxado pra mim, gente. Tá puxado pra mim. É uma hélice mortal aqui. A pessoa... Não sei o que eu tô fazendo nessa conversa. Vamos lá. Você vai colaborar, Você vai colaborar mais que eu e o Wagner, diga-se de passagem. Eu ia perguntar pro Beto como é que foi a maternidade dele, mas eu falei, melhor não, né? Pessoal, vou começar aqui uma pergunta para vocês e eu queria entender quais foram os maiores desafios psicológicos e mentais que vocês sentiram nessa segunda gestação, porque na verdade já são mães de 1 e agora estão na segunda gestação, sendo atletas ou tentando ser atletas e vivenciando a maternidade. Paulinha, pode começar. Tá. Primeiro eu tô super feliz de estar aqui, obrigada pelo convite para falar de um tema que eu pessoalmente adoro falar. Mas acho que eu, como você falou, né, entrei muito cedo no esporte e eu me lembro que a primeira vez que a minha ficha caiu de que a minha vida tinha mudado foi quando
o quartinho que a gente tinha lá em casa, que onde ficava a bicicleta, o material de treino, que era onde a gente treinava no rolo e tal, virou o quarto da minha filha. Então eu concretizei aquela mudança de identidade e para mim aquilo foi muito forte, assim, foi um momento mais emocionalmente difícil dessa transição de virar, de ser mais conhecida como atleta, né? Eu sempre, assim, na escola, na faculdade, no trabalho, eu era a menina que fazia esporte. Então, eu sempre tive muito essa identidade e eu vi a concretização dessa mudança de identidade da Paula atleta para Paula mãe nessa transição do quarto da minha filha, que era a pen cave, que a gente chama, né? Para o quarto dela. E aí, acho que essa foi talvez a parte mais difícil dessa questão da maternidade emocional, essa mudança emocional, pensando no esporte e na maternidade, muito mais do que do primeiro para o segundo filho. Porque agora, assim, acho que assim, já ferrou mesmo, sabe? Tá entendendo? Você já não vai mais fazer um Ironman tão cedo, provavelmente, você não vai conseguir ter tanto tempo para treinar. Eu consegui até fazer a maratona, né? Mas, assim, completamente diferente o tempo que você dedica, né, para uma maratona versus que você dedica para um triatlo Ironman, até meio Ironman, acho que você dedica mais tempo, né? Sem dúvida. Então eu acho que talvez essa transição do 0 filhos para 1 foi mais impactante para mim do que do 1 para 2, porque eu acho que do 1 para 2, vamos ver como é que vai ser, né? Porque ainda não tem um segundo, mas eu acho que vai ser talvez um pouco mais, eu já sei mais ou menos o que espera. E você, Cissa, como é que tá isso pra você? Então, como a Paulinha falou, eu também acho que a grande mudança é no primeiro, em que a gente, imagina, eu pensava, não, porque daqui 2 anos, 1 ano e meio, sei lá, eu vou fazer o Ironman, eu vou voltar, eu vou fazer acontecer, é uma prioridade, mas é um mundo completamente novo. Então, na época, até antes do meu filho nascer, a minha cunhada falou isso e falou, assim, é um portal que você passa que não tem volta. Você não volta pra... Você depois não consegue imaginar como é que era a sua vida antes de ter filhos. Então, eu era feliz, eu fazia um monte de prova, fazia um monte de coisa legal, me considerava feliz, realizada, mas hoje... Você olha pra trás e fala, nossa, como? Tipo, como eu sobrevivi, né? Não, o que eu fazia? Perde o sentido o antes e ganha um sentido muito maior. Tem uma dificuldade, acho que todo nesse processo, porque fazia muito parte da nossa identidade, o esporte. E o esporte competitivo, não simplesmente um treino como qualidade de vida. Competir, se sentir competitiva, se sentir potente naquilo, então... Acho que tem uma parte psicológica difícil que a gente, com o tempo, vai aceitando e ressignificando tudo, mas confesso que, às vezes, a gente tem saudades, vale a pena. Eu tenho certeza que, assim, ter filhos eu acho que é a melhor coisa do mundo, mas tem um duelo, às vezes, ai, nossa, vamos competir, então vamos, mas na prática, a gente sabe que... Eu acredito que vai dar, mas não daquele jeito. E não é tão simples quanto a gente imagina de fora, antes de nascer, que você tá ali esperando. Então tem um dilema muito grande. Apesar de eu acho que é o que mais ressignifica a vida, pelo menos a minha, é ser mãe. Te devolve muito todos os dias. Mas a gente sente assim... perde um pouco da nossa identidade anterior, que estava muito ligada à competição mesmo. Vocês acham que essa identidade, né, que foi teoricamente perdida, porque é isso mesmo, né? Às vezes eu falo com o Érico e falo assim, nossa, como que eu vivia, como que eu sobrevivi todo esse tempo sem as crianças, e agora tem as crianças e falo, meu Deus do céu, né? É uma coisa muito maravilhosa. Mas o quanto vocês acham que essa identidade que foi perdida... vocês conseguem ainda reestruturar nessa vida nova de vocês? Como que isso volta para a vida de vocês de alguma forma? Ou como que vocês conseguem preencher esse lado que, querendo ou não, é uma lacuna importante da vida, né? Da identidade de vocês? Eu acho que eu especificamente, eu acabei indo para a corrida, porque eu tenho também um pouco isso que a Cissa falou, né? De gostar de entrar para
competir, não necessariamente com outras pessoas, porque eu nunca vou ganhar a maratona de Chicago, por exemplo, mas conseguir fazer um tempo que para mim seria muito bom. Então, que é um tempo que não é para competir com outras pessoas de novo, mas é um tempo que competindo comigo mesmo, eu iria É o desafio, né? Tem o desafio. Exatamente, é um desafio para mim. Então, eu acho que eu acabei indo para a maratona pensando nisso. Eu falei, se eu não consigo ser competitiva no triatlon, porque eu não vou conseguir ser nessa situação, eu prefiro ser competitiva na corrida. E foi essa um pouco a saída que eu encontrei para continuar nutrindo essa coisa que vem de dentro nossa, né, de querer competir, de querer ir bem, mas ao mesmo tempo não abrir mão do tempo com meus filhos, com a minha filha, né? E acho que eu quando engravidei, eu não via muitas mães voltando a ser competitivas como antes. Acho que tinha poucos exemplos. Acho que tinha a Ana Augusta, que é um super exemplo, que voltou a ser super competitiva. Acho que tinha uma outra, acho que a Bia Neres teve filho. Mas assim, eu via muitas pessoas do profissional voltar a competir, mulheres. Então, quando eu voltei voltar a performar mesmo sendo mãe, para mim era um desafio muito grande. Eu não me via nesse lugar. Mas eu espero que um dia... A gente estava até conversando aqui no off, né, sobre Kona. Os dias que tem Ironman Florianópolis, Ironman Kona, é um dia que, para mim, meu coração faz assim, ó. Tipo, aquele Deus me livre, mas quem me dera, né? Queria muito estar lá, mas eu não queria pagar o preço para estar lá. Não, o negócio da maratona, antes de ter filho, eu sempre falei, nossa, não vale a pena fazer maratona. Eu só fiz uma maratona, né, fora os Ironmans. Antes de fazer os Ironmans, fiz a maratona da Disney. Mas eu sempre fui meio contra, porque seria um desperdício de treino, uma maratona acaba machucando, e não é um Ironman. Então, tipo, pô, se eu fizer uma maratona, eu vou fazer Ironman. Eu vou ficar perdendo tempo fazendo maratona. Só que hoje, mãe, gente, vai fazer maratona. Porque maratona, a dificuldade, eu acho que a dificuldade de uma maratona é tão grande quanto a dificuldade de um Ironman. Não é nada fácil, então zero desmerecendo a maratona. Da prova em si. Da prova. Acho até mais difícil, porque ainda mais se você for para competir, você não tem tempo ali, não tem transição, não dá para... É nos segundos, né? E nos segundos de uma prova muito longa. Só que a logística, para quem faz Ironman, vira assim uma coisa tão simples de tempo que você precisa dedicar para aquilo. É treino de corrida. Colocou o tênis e saiu. Pode sair de casa correndo e voltar. O treino longo vai durar 2 horas. E você pode sair e voltar, não precisa levar bike e tal, a tralha toda. Então é muito simples. E tem o fator desafio, superação, que tem no Ironman. Então, acho um caminho viável que eu penso, assim, em voltar, correndo e voltando aos treinos de bike, mas aí mais no rolo e tal. Mas pensando em fazer uma maratona, e aí aquele desejo vai indo, e quem sabe também os meus filhos, a gente começa a se organizar melhor, se adapta, cresce um pouquinho, e aí eu quero voltar a fazer o Ironman. Mas é projeto, né? Agora o Ironman, projeto Ironman, vou fazer esse, depois que fazer aquele, e pronto. Quem sabe daqui a outros anos, outro projeto Ironman. Aquela vida de triatleta crônica, né? Que vai todos os Floripas. Não tem a menor chance. Não tem a menor chance. E não é uma dor. Não. É uma escolha. Tá. Érica, eu ia falar que eu acho engraçado o quanto que... E eu acho que vocês devem sentir a mesma coisa, sentiram. O quanto a gente planeja coisas, depois cai tudo por terra, né? Então, assim, se você tá grávida, você planeja 1 bilhão de coisas e você fala, vai ser assim, assim, assado. A hora que a criança nasce e você realmente começa a se organizar, você vê que tudo que você planejou, você não consegue executar, né? Nada do que você planejou, você consegue executar. Então, acho que é uma constante reavaliação da vida, das circunstâncias e dos objetivos, de tentar achar coisas que encaixam no seu modelo de vida, né? Eu acho que tem uma coisa também que é muito pessoal e eu admiro muito nessas duas que estão aí conversando com vocês, né, conosco, e é essa gana, essa vontade que tem de competir, de serem competitivas, de fazer, e não tem tempo ruim. Eu acho isso incrível, assim, eu acho que
uma coisa muito pessoal mesmo também. Eu sempre treinei muito mais por fun, né, do que qualquer coisa, então eu não sinto tanto, ou não sentia tanta falta dessa história da competição, de provar, de melhorar, que com certeza vocês devem sentir. Então, a pegada para mim foi muito diferente, mas de uma forma geral, acho que depende muito da forma que a gente organiza as coisas, né? Então, assim, agora vocês estão para ter o segundo, né? Acho que vai mudar também, porque a logística, para mim, né? E aí, de novo, a vida de cada um é diferente, mas a parte logística é a pior coisa que existe para você, né, organizar e colocar o treino dentro. Eu particularmente estou no momento da minha vida que quase metade do ano eu faço as coisas sozinha, não tenho com quem deixar as crianças, não posso sair 5:30 da manhã da minha casa e deixar as crianças dormindo sozinha, né? Eu tenho que ir durante o almoço ou enquanto elas estão na escola, elas saem da escola às 3 da tarde, eu só tenho o período das 8:30 até as 2:30 para trabalhar qualquer coisa e treinar, e é difícil, acho que muitas vezes priorizar, né? Senti um desabafo, hein, depender Beth? da logística. Não, faz parte. Não é, eu acho que Pra de treinar forma 20 alguma, horas, cada um com seu Ironman, exatamente. Não, eu acho que assim, tem uma questão que eu sempre falo aqui. Eu lembro, quando a gente gravou no Café com Treino, a primeira vez que a gente estava falando, nas primeiras temporadas que a gente falou disso, né? E eu sempre falei que eu achava esse momento do nascimento dos filhos é difícil pra gente que é homem, é impossível pra mulher. Eu sempre achava que a gente como eu, o Wagner, que a gente não aguentava uma semana. A gente ia largar a mão, porque é um negócio insano. O que a mulher passa nos primeiros 3 meses, ali 4 meses, 5 meses dos filhos é um negócio insano. Né? Eu lembro da Andressa, assim, definhando, assim, a olhos vistos, assim, quando os meninos nasceram. E aí a gente tem uma questão que eu vejo que vocês têm essa coisa de... Eu quero voltar, né? Mas como voltar? Porque, querendo ou não, eu sempre, com meus filhos, quando os meninos nasceram, durante os primeiros 6 meses, 7 meses, eu raramente ia pra rua. Tava sempre em casa, treinando, para dar uma assistência até, né? E a gente como homem tem esse desprendimento de poder, mesmo com o filho pequeno, pegar 1 hora do seu dia e treinar. E a mulher, não sei vocês, mas eu falo sempre pela Andressa, ela não tem. Se eu falar para ela, não, pode ir, que eu fico com os meninos 1 hora, não precisa. Eu fico aqui com eles, eu vou buscar ele mais cedo os meninos, sempre falei, né? Os meninos saíam da creche 5 horas, 7 horas, eu ia buscar eles às 7 horas. Eu saía do trabalho, ia nadar e ia buscar eles às 7 horas. A Andressa saía do trabalho às 5, ela ia às 5:05 buscar os meninos, porque, ai, coitados, eles não podem ficar. Tudo que eles queriam era ficar na creche com os amigos, não queriam ir pra casa ficar com a gente, né? Mas acontece que eu acho que tem uma cobrança da mulher, da família, da sociedade. Ai, mas ninguém nunca me perguntou com quem estavam meus filhos quando eu tava treinando. Né? Aí a mulher, eu acho que tem muito isso. Ela vai treinar, mas e os meninos? Cadê? Como que você foi treinar? Entendeu? Eu acho que tem muito essa cobrança ainda. Não sei se vocês sentiam isso ou se vocês têm essa cobrança, mas eu acho que tem um pouco isso, né? Da gente ter essa coisa de que o homem não tem essa cobrança. Então, para nós, teoricamente não, praticamente, na prática é mais fácil, né? Então, fica mais um... Roberto, é engraçado porque tem esse julgamento da sociedade. Se você treina, você tem um julgamento. Quem tá com o teu filho, quem tá olhando, porque você saiu de casa, porque não sei o que lá. Se você não treina, aí também tem um julgamento. Você não se cuida. Porque não tá treinando, porque não se cuida, porque não sei o que lá. Aí, assim, a gente não sai ganhando de nenhum dos lados, porque... E aí, assim, se tá treinando e tá competitivo, mas tem alguma coisa aí, porque não tem como. Acabou Onde estão de essas ter crianças, filho, né? como assim? Quem Ou, cuida tipo, dessas crianças? como que voltou tão rápido? Assim, e vocês com certeza podem falar melhor do que eu, mas é isso. Se não tá treinando, tá sendo julgado, tá treinando, tá sendo julgado e tá treinando e performando, tá sendo julgada mais ainda, né? Eu tenho uma pergunta, então, que me veio na cabeça, assim. Por que vocês acham que as pessoas ou a sociedade julga tanto a questão, cobra, né? Essa questão da maternidade, e seja para um lado ou para um outro, vocês sempre estão na belinda ali? Eu acho que a sociedade julga tudo.
Então, não tem muito... se você vai ser aceito de um lado, você vai ser criticado do outro. Então, a gente não pode... Enfim, isso acontece. Mas a gente não pode ficar levando essa dor, fardo, porque vai levar... Dos dois jeitos você vai levar. Você vai levar se não treinar porque não se cuida. Você vai levar se for treinar porque cadê as crianças? Olha, largou. Não é prioridade. A prioridade é o treino. Então... ninguém tá isento de ser julgado. Acaba que, assim, às vezes a gente prefere nem se expor pra não desgastar. Claro. Então. Paulinha, já concordo. sentiu alguma vez que um olhar diferente de alguém ou de um grupo de pessoas porque tá treinando e a criança tá em casa, sendo cuidada por alguém, enfim? Eu sinto mais isso que a gente falou aqui, né? De perguntar, então tá, você vai pra você. E com quem que você deixa a Júlia? Então, meu marido pode acordar um pouco mais, né, mais cedo, ficar com ela e tal, ou então você deixa com a babá. Mas isso é o tipo de pergunta que ninguém falaria pro meu marido. E também eu vejo muita gente que tem filhos também organizando quem treina, né? Encaixando o treino baseado nas demandas do filho. Então, eu vou deixar meu filho na escola. Então, a hora que eu vou treinar é um horário que é, sei lá, 8 horas da manhã, que é o horário que todo mundo, teoricamente, já treinou, enfim. E com o homem, não, né? Então, o homem, sei lá, já que a mulher vai deixar na escola, então o homem vai treinar o horário que ele quiser. Enfim, isso se o caso for da mãe deixar e tal. Mas... Eu acho que o principal é isso, assim, que eu mais sinto dessa coisa de com quem tá o seu filho. Mas eu não me deixo levar muito, porque eu sei que é uma coisa que faz tão bem pra gente que tá acostumada com endorfina. Eu sou outra mãe quando eu tô fazendo esporte. Eu sou muito melhor mãe, dona de casa, funcionário, trabalhador. Sabe, assim, eu consigo produzir muito mais no meu dia quando eu tô fazendo esporte. Então, eu acho que isso não é uma coisa que me bate tanto. E a gente tá falando de 1 hora, de coisa rápida. Isso. Então, eu também. O dia que eu não treino é péssimo. O meu humor fica bem pior. Eu fico muito mais cansada. Eu juro, eu me sinto muito mais cansada se eu não faço nada do que... Não faço nada se eu só trabalho, ou enfim. Até no final de semana, se eu não conseguir treinar, pra mim é muito pior. Do que se eu conseguir fazer 40 minutos. 40 minutos, um cardio, tá? Grávida tá mais difícil, mas se eu conseguir fazer meia hora de qualquer coisa, já é melhor. Então já tem uma sensação, assim, então... A gente também não tá falando de um Ironman. E também tem um fator, assim, que o que você tá trazendo pro seu filho de exemplo? É isso que eu ia falar, isso é muito legal. Isso eu falo hoje, né, pelos meninos, o Lucas tem 14 e o Fê tem 12. Hoje é muito mais tranquilo, vocês vão ver que com 14 e 12, se você não chamar eles pra acordar 11 horas, 11h30 da manhã do sábado, eles não acordam, então dá pra você ir treinar, voltar tranquilo, a Andressa vai andar no parque, ela volta, eles estão dormindo, então vocês vão ver que a coisa vai se encaixando. Então vai dar pra fazer aeróbico. Vai dar pra fazer. Então, assim, mas é muito legal. No momento dá pra encaixar, né? Porque eles falam, eles acham legal. A gente fala, tipo, tem dias que eu tô em casa, sei lá, tá chovendo, ô pai, você não vai pedalar hoje? Aí eu subo, vou lá pra cima, pedalo, fico pedalando, eles vão lá, conversam comigo quando eu tô no rolo, eles olham, perguntam como funciona o Zwift, que eles acham legal, que é um videogame. Então tem uma coisa que é interessante, assim, pra eles também, da gente passar esse exemplo pra eles, tanto como mãe como pai, né? Acho que tem uma coisa que é importante pra eles também, entenderem que a gente, apesar de trabalhar e tudo, tem dias que eles entram, a perua passa pra pegar eles 6h40, e tem dias que a perua passa, eu já treinei. Então eles já sabem que eu já... Porque eu tenho que faço o lanche deles pra levar pra escola. O Felipe gosta que eu faça o ovo mexido dele, que o meu ovo mexido é melhor que o da Andressa. Olha, Erika, vai vendo. Então, no meu tempo, a perua chamava busão, viu, Beto? Quando a Andressa faz o ovo, ele reclama. Tem que ser eu que faço o ovo. Eu tô Então, tem que pensando tá que pronto você pra não fazer faz o o ovo. ovo mexido aqui de casa. Vai lá, então, Mas eu acho que é legal, esse exemplo dele, da gente, de vocês, né, e da gente, pra eles, é muito importante também, né? Acho que eles entenderem que a gente, apesar de tudo que a gente faz, a gente também tá presente, né? Tem que estar presente com eles. Eu mesmo sempre, a gente sempre teve essa discussão, né, Wagner? O Wagner sempre fala, pô, quando você vai fazer Ironman? Eu falei, Wagner, vou fazer Ironman quando eu estiver disposto a abrir mão de ficar o fim de semana de manhã com meus filhos. Quando tiver essa hora, eu vou fazer. Aí não teve muito essa vontade isso. ainda, mas acho que tem que ter muito essa... isso, Beto. Onde que você está disposto a abrir mão do seu tempo? Quanto tempo você quer disponibilizar?
Eu acho que quando as crianças são muito pequenas É difícil. é muito mais complicado, né? Que são os meus filhos, os filhos da, né? A filha da Paula, o filho da Cissa agora, e agora os bebês, assim. E é aquilo, dá para colocar no carrinho e correr, empurrar o carrinho. A Paula já fez isso, todos aqui já fizemos isso, de colocar a criança no carrinho, tá empurrando para correr. E eu vejo, né? Agora, o meu mais velho tá com 4, quase 5, e a mais nova tá com 2, quase 3, assim. E eles falam, às vezes eu volto, eles querem ver se eu tô suada. Mamãe está suada, você já correu? Onde você foi correr? Aí quer ir correr comigo, quer andar comigo, quer subir montanha comigo. É muito, assim, começa a ser. Quando é muito neném, não tem essa troca, é mais complicado, mas à medida que o tempo passa, começa a ser muito gratificante, não só, obviamente, você ter esse tempo para si, e eu imagino que vocês sentem isso também, esse tempo, esses 30 minutos, assim, são muito importantes, né? Para sanidade mental, eu falo, às vezes eu preciso que é para minha sanidade mental mesmo. Mas começa a ser uma troca interessante com as crianças. Acho que é um pouco disso que você está falando também, né, Beto? Mas, Cissa, eu tenho uma curiosidade, assim, como é que você se ajustou, assim, nessa fase como nutricionista, assim, você mudou muito a alimentação, não mudou? Eu sei que você sempre foi super regrada, eu acho que isso não mudou, né? Mas como é que você se sente também? Você controla mais a sua alimentação nesse período da gestação, não no pós? Como é que você controla a comida do seu filho ou não controla? Me conta um pouco mais disso, que eu tô curiosa. Não, eu acho interessante você ter essa percepção de que eu era muito regrada. Porque, não acho, eu não considero que eu era super regrada. Acho que hoje eu sou um pouco menos. Claro, assim como eu era regrada, eu queria treinar, e o treino, eu sempre fui até muito mais regrada no treino do que na alimentação. Tinha uma preocupação óbvia, porque a gente sabe que faz muita diferença. Mas eu acho que nunca foi muito uma noia, assim, uma coisa tão grande. Depois de nascer meu filho e tal, acho que diminuiu mais ainda, porque aquela coisa, né, você tá tão cansada, não do treino, mas do resto, que a gente acaba, eu acho que isso acaba sendo para a maioria das pessoas, não todo mundo, mas abrindo mais exceções e ficando um pouco mais tranquilo e mais liberal, mesmo em relação à alimentação. E durante a gravidez, eu acho que é onde eu sou menos regrada, sempre não que eu vá comer tudo errado, isso não. Mas eu fiquei enjoada na primeira, fiquei enjoada dessa vez também. E enjoada acho que é muito difícil, porque a gente come o que dá. Não dá pra limitar muito e colocar muita regra, porque é o que dá. O que vai, o que dá, o que tá indo naquele dia. Então, hoje acho que eu também levo isso um pouco mais tranquilo do que antes. A parte da nutrição mais difícil é o trabalho. E não a minha nutrição. E nem a nutrição do meu filho. Eu também, assim, cuido, mas sem muita... Assim, não quis dar doce até 2 anos, isso sim. Mas hoje eu dou. Não vou dar todo dia, claro, mas ele vai numa festinha, não vejo problema nenhum ele comer um brigadeiro. Não vejo problema nenhum ele comer um salgadinho. Não quero que isso seja um hábito diário, mas que ele goste... Sem problema, pode gostar, porque eu gosto também, então... Isso vai ser a vida dele adulta, né? Ele vai ter contato com isso. Exato, eu discuto vai ter muito, contato com coisa muito pior do que isso. Ele vai ter que saber. Não podemos falar desse assunto, mas aqui estamos proibidos, velho. Vamos falar só de coisas aí. Eu sempre falo isso também, não. Porque meu filho, não sei o que. Eu falei, não, seu filho os amigos do seu filho vão oferecer coisa muito pior que um brigadeiro pra ele no futuro. Ele vai saber que vai ter que decidir se nenhum ou não. Inclusive, pode até ser de brigadeiro, né, velho? Pode até ser de brigadeiro. Tem que ter, não tem jeito, meu. Os nossos filhos, não, meu filho nunca vai comer chocolate. Vai. Não quero te falar nada, mas vai. É engraçado. A gente, em geral, que tá no esporte, a gente tende a ter em casa uma alimentação um pouco mais saudável. Então, eu vejo a minha filha... Isso é uma coisa que eu tinha curiosidade também de ouvir a Cissa falar, porque eu vejo a minha filha quando ela
vai num lugar que tem brigadeiro, aquilo não faz parte do dia a dia dela. Então ela fica muito curiosa. Sim, é. Então eu fico naquele limite de saber até que ponto eu tenho que negar e até que ponto eu tenho que deixar para aquilo não ser uma grande questão na vida dela, de comer um brigadeiro. Então, no aniversário dela de 2 anos, até 2 anos eu também não dei doce, e ela falava que ela queria brigadeiro no aniversário dela de 2 anos. E eu nunca falei que ia dar brigadeiro, que não, mas assim, ela tinha essa coisa de que brigadeiro era coisa de adulto, e quando ela tivesse 2 anos ela estaria adulta, por exemplo. Mas é uma preocupação, né, da gente não dar, mas ao mesmo tempo aquilo não deixar aquilo virar um... Isso não é pior. Isso não é pior. Senão você exatamente. ainda cria na criança um comportamento transtornado no futuro, porque em casa, não, isso não pode, isso é horrível, Aí isso come é... escondido fora o tempo todo. Então, assim, dia a dia a gente come bem, e acho que é importante ele ver também, porque a criança provavelmente vai gostar do que os pais gostam, do que eles comem. E no final de semana a gente come uma pizza e tal, e tudo bem. Acho que faz parte ele entender que tem certas coisas que é quando tem festinha. E o resto é o que você come em casa. Dia a dia, exatamente. Dia a dia. Érica, queria te... Quer parar? Depois dessa Ô, Wagner, dica aqui... só dá uma pausa pra gente colocar outro link lá, porque vai acabar os 40 minutos. Tá Aí bom. A gente volta de novo. Eu Vai ia te mandar só- de novo aí. Eu ia só comentar uma coisa, aqui em casa nós estamos comendo pizza toda semana, a semana toda, e no final de semana brócolis, né? Precisa inverter isso. Porra. Avisei. Vai mandar outro link aí, Érica, pra você entrar. A gente vai- Não tô sabendo dessa pizza todo dia aí. Não, dura, você vai ver. Na casa dos meus amigos tem Coca-Cola todo dia. Eu falei, aqui só tem no fim de semana. Mas meus amigos... Tá bom. Seus amigos, seus amigos. Coca-Cola- Aqui. Quando você Hora- tiver, hora chega no que final, eu quando você entrar tiver na no sua casa, você põe mercado. Coca-Cola todo dia. É assim A hora mesmo. que a gente começa a argumentar que é zoado. fala. É isso que é duro. Os argumentos, não, meu. E eu me lembro, na minha casa lá em Fortaleza, não tinha biscoito recheado. Não tinha Só de fim de semana. Minha mãe não era ainda. Minha Mas, mãe só assim, deixava de fim de Meu pai semana. e meu irmão são obesos hoje. Meu irmão ia pra casa dos amigos e comia até infinito, comia escondido, porque não podia ter em casa. Então assim, Existe duro, questões, né? Na minha Claro. casa tinha terça, que era o dia que minha avó ia, que ela levava paçoca pra gente. E de fim de semana. Chamava de paçoca. Não, levava um pra cada um. Olha o Beto com o Então, acervo ela emocional ainda foi- dele. É. Aflorado. Ela ainda foi certinho. A gente tinha um almoço na casa da minha avó e meu avô Foi? levava chocolate. Então tem 2 problemas, que E Chocolate aí, é Erika, tá a curtindo? facilidade que se tem hoje Gente, de ela alimentos caiu. assim, e a falta de movimento na outra ponta. Então, meu, É. Não, hoje o difícil é isso, você vai ver. Fazer os meninos de meu. É que hoje o Lucas mandou pra mim, falou que ele quer começar a correr. Falou, pai, eu quero começar a correr com você. Eu falei, não, pô, maior prazer, filho. Vamos, a gente marca Vambora. e vai. Porque se deixar, meu, eles não fazem nada. O problema é o 8 e o 80. Porque o do outro lado, eu vejo, às vezes eu atendo pacientes em que a mãe tem aquele perfil muito restritivo de Sim. alimentação, e isso acaba É um passando perigo. em casa, e quando você vê a criança vai ter uma anorexia, Uhum. e não foi por mal, não foi, mas sem querer, aquilo ali entrou como, não, isso não pode. Isso não- A minha irmã é muito assim. Recording in Minha progress. irmã sempre te achou gorda, sempre. Minha irmã mais nova. Então, com a filha dela, então, cuidado pra comer, cuidado, não sei o que. Puta, é um perigo. Isso é um perigo. tá aí, Érica? Voltou? Fala alguma Tô coisa aí, aqui, vocês Érica. estão me ouvindo? Estamos ouvindo, pronto. Vambora. Eu tô falando, boa. Boa. Então vai. Podemos Volta lá. continuar? Boa. Onde nós estávamos, Betones? Bom, um ponto muito importante que eu acho é a participação dos pais. Digo, nesse caso, do pai. Né? Dos pais, não tem como. Do pai. Como que vocês enxergam isso? Evidente que de forma positiva, eu entendo, mas vocês têm apoio, vocês tiveram apoio, vocês continuam tendo apoio, e se o marido de vocês entende esse passado esportivo, competitivo de vocês e apoia no futuro? Eu comecei no triatlon porque meu marido me apresentou o triatlon. Eu corria, fazia musculação e o Nilo tinha já feito alguns meio Ironman, estava na época da farra. E aí depois, quando a gente se conheceu, a gente voltou junto pro triatlon. E eu comecei e ele voltou. Aí falando aí da parte do quanto ele consegue dar de suporte, né? Ele é uma pessoa que começa a trabalhar muito cedo e termina de trabalhar muito tarde. Então, no dia a dia, ele consegue estar ali junto com a Júlia
assim que acorda, porque ele acorda um pouco antes que eu, e na hora que ela vai dormir, quando dá banho e tal. E no final de semana. Mas o resto do dia todo, normalmente é tocado por mim, e a gente tem ajuda paga, graças a Deus, a gente consegue ter, que isso faz toda a diferença também, né? Então, acho que eu não teria conseguido ter essa dinâmica de treinar, de ir pro esporte, se eu não tivesse uma rede de apoio. Também tenho meus pais, que ajudam muito, então, privilegiada por isso. Eu acho que os dois, né, o meu marido e o seu, têm a obrigação de apoiar a gente a voltar. Porque você começou no esporte por causa dele e ele começou por minha causa. Então, eu sempre falava, né, hoje eu não preciso falar, mas falava pra ele, você não pode reclamar, porque quando a gente se conheceu, eu tava indo pro Ironman. Já me conheceu assim. Eu tava em Kona, já indo pra Kona. Então, assim, não foi algo que Não foi mudou, novidade. não foi novidade. Porque tem casos Sim. em que você conhece a pessoa não treina, de repente começa a fazer triatlo e tá fazendo Ironman. Uhum. E assim, a gente sabe que é uma Essa é uma mudança mudança difícil. difícil. Nesse caso, você me conheceu assim. Então, ele me apoia, fala, né, que me dá o apoio, que eu devo voltar a fazer Ironman, é isso, como eu falei, né, um projeto, até porque juntando um pouco o que você estava falando de levar os filhos, de dar exemplo, acho que uma parte do desejo de voltar, e não voltar daqui 10, 15 anos, mas voltar daqui alguns, 3 anos, algo assim, é poder levar os meus filhos ainda pequenos, mas já entendendo, mais pequenos, pro Ironman, para eles assistirem e entenderem, porque era um negócio tão importante pra gente, que é legal que eles vejam e tenham essa recordação também de ter visto a mamãe fazer, e então, acho que junta um pouco esse esforço de, vai ser difícil, mas vai valer a pena, e fazer eles entenderem todo o projeto Ironman junto. E meu marido consegue me ajudar, ele me ajuda bastante, então quanto a isso eu não posso reclamar, ele gosta de ajudar. Ele tem um trabalho flexível e perto de casa. E como meu filho também estuda perto de casa, ele consegue almoçar em casa, me ajudar levando quando eu não consigo levar, ou a gente leva juntos. Claro. Às vezes buscando pra almoçar, então isso ele me ajuda bastante. Betão, você que teve filho aí depois dos 60, me conta aí pra nós se você deu apoio, como que era isso? Ela não treinava, né? Você falou que ela tinha dificuldade. Cara, eu sempre empurrei, né? Eu sempre fui, de empurrar a Andressa. Eu falava, não, vai fazer alguma coisa, não fica em casa. Eu fico com os meninos, vai fazer, arruma alguma coisa. Agora ela tá fazendo, agora ela tá correu o circuito das estações, tá? Corredora máxima agora. Eu acho o máximo, acho que tem que ir mesmo, tem que, fazer alguma coisa. Eu acho que tem que ter essa coisa dela poder ter um tempo pra ela. Às vezes não precisa ser correr, mas, sei lá, quer dar uma volta, quer ir no shopping, vai no shopping, vai fazer alguma coisa, porque o filho suga muito da mãe, cara. Principalmente quando é pequeno, até que você tava falando, essa idade aí, 2, 3 anos, eles querem ficar com a mãe, eles ficam comigo. Depois passa uma época que eles querem ficar comigo. Quando tiver uns 4, 5, 6, aí quer jogar bola, quer dar de bicicleta, aí é comigo. Mas até lá, é um grude com a mãe, que se você não arrancar da mãe, nem sabe quem você é direito, né? Então acho que tem que ter esse apoio, tem que ter um pouco da gente, tem que... E eu sempre gostei, né? Pô, eu sempre gostei sempre fui eu que dei banho nos dois, sempre sempre fiz questão de estar perto, assim, muito dos dois, né? Então, mas eu acho que a gente tem que empurrar, porque se a gente no nosso papel de pai aqui também não empurrar, não falar vai, faz alguma coisa, se desprende disso aí, vai, a mulher ela não vai. Acho que ela vai ficar ali com o filho, porque a sensação, pra mim, a impressão que eu tenho, né, é que essa sensação da mãe de estar perto do filho, pra ela faz muito bem. Então não é que ela também, não quero ir porque eu tô com preguiça. Ela se sente bem estando ali com o filho no colo, sentada, tal, tranquila, no momento. Principalmente quando eles dormem, né? Exatamente isso que eu ia falar. Poucos momentos tranquilos, mas quando tá ali, a mãe gosta, é uma coisa que nutre o sentimento materno dela, que a gente com o pai não tem. É diferente. O vínculo é diferente. O vínculo é diferente. Você não carregou a criança, né? Tem jeito. Então eu acho que acho que agora, com os meninos na idade que eles estão, é igual. Mas nesse primeiro momento é mais da mãe mesmo. E a gente tem que, se a gente não fizer um papel de ajudar, apoiar e empurrar e dividir funções, né? Eu não gosto muito de falar, não, eu ajudo a Andressa. Não, eu tenho que dividir as funções, né? Não é obrigação dela, né? A obrigação é nossa. A gente fez junto, eu tenho que cuidar junto, né? Mas eu acho que é muito legal essa coisa que a Cissa falou. Eu tenho uma memória muito legal dessa coisa de dar o exemplo do Felipe, que estava um dia em casa com um amiguinho e eu voltei do Internacional de Santos com um troféu e eu dei para ele.
né? Ele tava no quarto, eu abri a porta, falei, ó, Fê, papai ganhou, eu dei pra ele. Aí eu fechei a porta. Ele tinha acho que uns 7 anos. Aí ele virou pro amigo dele e falou, meu pai é foda. E eu tenho essa memória assim, até hoje. E toda vez que eu lembro eu me arrepio, né? Eu fico até meio emotivo, assim, quando eu lembro essas coisas. Mas é uma coisa que eu tenho até hoje, que eu lembro. Então, pra mim, é um negócio muito importante do filho ter essa coisa, sabe? De falar que, pô, tem um orgulho da gente, assim, também, que é legal, né? Que a gente tem tanto orgulho deles, então a gente fica... Acho que é importante ter isso também. Bom, desse formato eu tenho que começar a treinar, né, Erika? Porque que troféu que eu vou ter? Não, mas não precisa ser nada. Uma não é só medalhinha, isso. um O orgulho deles não é só Vários esses, troféus né? dos seus Exatamente, atletas. Não, você sabe Fazer que... o Iron Man também. Eu vou fazer sabe o que Iron eu Man, o fiz Internacional de Santos agora. Pronto, já me arrumou um Internacional pra fazer. Mas Eu ia esse- falar que a pressão. Nina ama as medalhas, né? Então É. a gente tem. O troféu não tem, a medalha tem, né? Então, Deixa ela quando- descobrir que todo mundo que participa ganha. Não, Que não não, é que você ganhou a prova. Eu falo, eu ganhei porque eu participei, é só porque eu finalizei, não é porque eu sou nada especial, não. Mas ela já achou demais, ela sumiu, inclusive, com a minha última medalha, eu não faço ideia onde ela colocou. Andou aí pela casa, tá escondida aqui em algum lugar. Eu acho que. Desculpa, só para falar sobre esse tema do projeto, né? Eu acho que quando você se inscreve para uma prova assim, que você precisa dedicar muito tempo, tem que ser um acordo familiar, né? Tem que ser um. E não só para quem é mãe. Acho que se você não tem o apoio do seu companheiro ou da sua companheira, vai tornar o processo tão mais difícil. Porque você vai ficar com a cabeça. Putz, devia estar com a minha família, e aí quando você chegar em casa vai ter um ou outro que vai ficar com cara feia porque você não está presente, porque está sentindo sua falta, ou seu filho que vai chorar porque vai te demandar ainda mais atenção porque você não está dando essa atenção, porque essa atenção vem a rebote, né, quando você não dá, aí depois quer atenção em dobro. Então, eu acho que é isso, tem que ser muito bem combinado em casa e precisa ter esse apoio dos dois, senão não funciona. Eu acho também. E eu acho até engraçado, não sei se é porque eu cresci nesse meio, mas eu acho muito engraçado quando eu vejo um homem não apoiando a esposa pra fazer uma prova, pra treinar. É muito estranho pra mim. Eu falo, como assim? É tão legal, né? Às vezes um tá treinando, o outro não tá treinando, os dois estão treinando, tem que se ajudar. Então, é tão normal isso pra mim, que quando eu vejo alguém falar, puta, tô de saco cheio, que só treina, eu falo, que estranho, né? Ou não tá tendo ali uma relação referente a um equilíbrio, uma conversa, ou não foi combinado antes, que é isso, porque quando você decide fazer um Ironman, um 70.3, o que for, né, uma maratona, querendo ou não, a tua família está envolvida. E não necessariamente ela está competindo no primeiro momento, porque a escolha é sua, né? Uma escolha minha. Eu quero fazer um Ironman. A família está envolvida, então tem que ter uma discussão ali, tem que ter algo combinado, né? E tem alguma coisa assim que vocês hoje, por exemplo, passada a primeira maternidade, agora com a segunda, tem algo no corpo de vocês que vocês falam assim, putz, que vocês se sentem um pouco mais vulneráveis em relação ao corpo de vocês? Antes dessa pergunta, acho que a Erika queria complementar, né? Não, eu ia falar uma coisa parecida. Então pode responder, que depois eu engato a minha pergunta. Eu não sei, acho que com essa gravidez eu senti menos enjoo, mas eu senti. Eu fui no médico, eu falei pro meu médico, confissão aqui. Eu falei, não, acho que a criança tá para nascer. Aí ele falou assim, então, a criança não tá para nascer, é porque os seus músculos da sua barriga já estão bem mais flácidos, porque essa é a segunda gravidez. Então eu vi aquilo ali e falei assim, nossa, eu acabei de fazer 30 anos, moço. Como que meus músculos da minha barriga estão mais flácidos? Mas tudo bem. Eu ainda não senti muito, assim, diferença durante a gravidez de treino. Mas, assim, não tô conseguindo fazer muita coisa além de 30 minutos. Ah, não, mas na gravidez, Tá muito difícil. eu não consigo treinar, imagina. Suar um pouquinho, né? Só um pouquinho. Aumentar ali, a frequência em 10 batimentos. Eu acho que eu Isso. colocaria aqui assim essa coisa. Não, eu me esforço, faço o que dá, tento fazer uma musculação e fazer um cardio, assim, porque é contenção de danos. Então, escada que funciona, eu não consigo correr. Passou ali, sei lá, umas 17 semanas, assim, eu não consigo correr. Vejo as pessoas correndo até o final, pra mim não dá, me incomoda, não dá. A minha frequência também sobe rápido, eu prefiro
tem um pouco de receio e incomoda. Então não é só que não pode passar, nem consigo. Agora eu já tô morrendo quando chega na frequência. Não é nem um pouco prazeroso, Zero. Então eu tento fazer alguma coisa todos os dias e me manter. Agora, a gestação, o ato é lindo de gerar uma vida. Eu acho muito bonito. Mas eu não me sinto muito bem grávida. Não acho muito bonito, sabe? Barriga, tal. Mas é passageiro. Acho que um pouco volta, não volta 100%. Mas faz parte, então não dá pra gente ter tudo também. Vale muito mais meus filhos do que o meu corpo antes de ter filho. Mas acho que dá pra voltar a performar. A dificuldade de voltar a performar é muito mais logística do que física, e é uma grande dificuldade logística. Mas física, dá. E o nosso esporte não é espelho, o nosso esporte é performance. Então, mas essa questão do corpo, como o corpo muda, durante a gestação é difícil. E no segundo mais, porque no segundo é isso, a barriga cresce muito mais rápido, muito mais rápido. Vem o dano acumulado, né? Muitas vezes também, né? Érica, o que você ia perguntar? Desculpa. Não, eu ia perguntar se vocês acham que treinar durante a gravidez, mesmo esses 30 minutos que seja, 40 minutos, vocês sentem que isso vai contribuir lá na frente, quando vocês quiserem voltar aí para um nível um pouco mais competitivo, ou é muito mais, assim, só para se manter ativa? Assim, eu estou perguntando mais sensação, assim, psicológica mesmo, não em termos fisiológicos e se de fato é assim, acho que o Wagner sabe responder melhor, mas assim, psicologicamente, vocês sentem que isso vai contribuir para lá na frente vocês poderem voltar mais rápido, né? Essa história do voltar rápido e voltar mais rápido. Eu diria que hoje eu faço esporte muito mais pela minha cabeça, pela questão mental, assim, acho que isso me ajuda muito no meu dia a dia, como eu falei anteriormente. Acho que talvez ajude no futuro, né? É muito melhor do que você ficar parada, você, né, se manter ativo, ainda que pouco pensando em performance. Eu acho que lá na frente fica mais fácil você voltar a performar, mas confesso que não é uma preocupação minha. Se o que eu tô fazendo hoje vai me ajudar na minha performance específica numa prova, eu acho difícil, mas eu acho que é melhor do que me manter parada, não fazer nada. Assim, com certeza ajuda num controle de peso na gravidez, né? Então, a gestante conseguir fazer alguma atividade física, a que ela consegue, ajuda no controle de peso. A gente vai ganhar peso, faz parte, tem que ganhar mesmo, mas a gente também sabe que às vezes as pessoas acabam ganhando muito peso. E aí, depois, no retorno, é mais difícil. É mais peso para perder, não é possível, enfim, mas é mais difícil. Correr na gestação até o final, eu não acho que vai fazer... A corrida que eu tava fazendo não ia fazer muita diferença na minha performance numa prova um ano depois. Porque a mecânica começa a mudar, a mecânica começa a ficar diferente, então acho que era mais perigoso me machucar do que algo que fosse realmente me ajudar. Agora, manter um treino cardio, mesmo que numa frequência um pouco mais baixa, no geral só é positivo. Não pensando em performance, mas sanidade mental, contenção de danos. Contenção de danos, é isso. E para se manter ali minimamente, porque é algo que a gente, apesar de não ser o treino que eu gostaria de fazer aquele treino e transpirar muito, eu me sinto bem. Encharcada, né? Eu faço 20, 30 minutos de escada, onde eu consigo gastar mais. Eu me sinto bem. Dentro do que eu posso, eu me sinto bem. Se eu não fizer nada, é muito pior. Acho que a preguiça também vai te abraçando, aí você começa a ficar muito... A preguiça me abraçou a preguiça num nível abraça. Há 15 anos atrás, mas ela foi um verdadeiro hug. Mas Wagner, o atleta, quando ele descobre que ele vai ter que ficar um mês sem treinar, que ele fica péssimo, ele fica ali em depressão. Dá 2 semanas, inverte, quando ele vai voltar... Ele fica em depressão porque tem que voltar. O sofá te abraça, aí você, nossa, mas como é que eu vou sair tão cedo? Então é um processo de retorno. Eu sei disso, eu conheço bem esse processo. Mas a gente vocês falaram de cardio, né? Muito do treino, de suar, da escada e tal. Musculação, para vocês,
Como é que foi durante a gravidez? Ou não foi, ou enfim. Hoje, até fazer um agachamento sem peso é fazer agachamento com peso, né? Porque eu tô Com carga. muito... com carga. Está com sobrecarga. Eu prefiro fazer cardio, porque eu tenho mais a sensação de suar, ainda que pouco, do que fazer a musculação. Musculação dificilmente eu suo. E aí eu tô recebendo a planilha de treinos de musculação, mas eu confesso que eu tô seguindo bem menos a musculação do que o aeróbico, muito por isso, assim. Acho que é desconfortável fazer um agachamento, é desconfortável até, tipo, o exercício no chão, você faz no colchonete, é desconfortável. Então, eu tenho feito mais aeróbico. Eu tô fazendo. Dessa vez até eu tô fazendo mais musculação que da outra. Da outra eu tava fazendo bem pouco, tipo, 2 vezes por semana, assim. Só no final, quando melhorou o meu enjoo, eu comecei num ritmo de fazer, assim, 4, 5 vezes por semana, mas é aquela musculação de grávida. 20, 25 minutos, não vou fazer exercícios muito desconfortáveis, não é legal. E aí eu tento fazer um cardio, tipo, 20 minutos depois. No total, eu vou treinar 50 minutos, 40 minutos. Se eu tô com muito pouco tempo, aí eu só faço cardio. Porque pelo menos o cardio eu gasto, musculação não gasto nada. Mas eu faço porque eu sei que é importante. Então, musculação é importante. Você viu, né, Betão? Que no final das contas, o que vale ali no finalzinho realmente é o quê? O gasto calórico ou a suadeira, né? Suadeira. Senão, elas nem não fazem. Você pode ver. Mas no retorno, aí eu acho que a musculação é essencial. Pós-parto. Por que essencial? Essencial. Fale pra nós. A gente fica muito tempo sem treinar e perde muita massa magra. Depois, sem treinar, porque depois que nasce, até poder voltar a treinar, e tem também a questão da produção de leite, a gente perde muita massa magra. Uhum. Então é essencial a musculação. O triatleta, geralmente, negligencia muito musculação, porque não dá tempo, mas até na questão estética, é o que faz mais diferença. Não adianta, você não vai voltar pedalando 5 horas, fazendo, não tem tempo, não tem nada disso. Então, faça musculação. É melhor você ter frequência do que você fazer um treino de 1h30. É melhor treinar mais dias na semana, para ir retomando essa questão estética, e que é uma questão. E aí o corpo, e sim, depois colocar a carga. Então... E prepara o seu corpo para fazer 5 horas. Para fazer as 5 horas, porque 5 horas tendo perdido um monte de massa magra em gestação, não dá. Isso me cansa, esse assunto, Betão, sabe? Vai me cansando. Betão, vamos chegando agora já pro nosso final do programa. Eu não sei se eu decidi se terei mais um ou não. Isso aí é uma coisa que a gente vai ter que pensar ainda. Quantos alunos vamos receber? Você já parou, Betão? Quer dizer, eu acho que já parei, né? Quem decide isso é a mulher, normalmente. Eu tô achando que já parei. Mas você sabe que não é assim, não, eu já né? parei. Tem aquele meme, né? Vou ver com a minha mulher se eu quero, e aí eu já te aviso. Não, quem decide se vai ter outro filho é a mulher. Não, o Beto não fala. Mas eu já tenho um de 14 e um de 12. Nenhuma pessoa em sã consciência com um filho de 12 volta a ter outro, não. Só por um erro de percurso. Ele não sabe o que ele tá falando. Ele tá se equivocando na fala. Só por um erro de percurso. O que é comum quando vai chegando assim um pouco mais da idade, isso tende a acontecer. Betão, vamos pro nosso Penalty Box direto hoje. Eu não sei se eu queria fazer o Penalty Box com elas, mas eu vou fazer. Tenho apenas uma perguntinha aqui. Não vou nem usar os cartões hoje. Porque, né, gestantes, vai que fiquem nervosa e aí começa a passar a mão aqui. Não podemos demorar muito, que a Paula já tá aqui já quase no fim. Já ligou para o médico 3 vezes. Isso aí é preconceito. Não é preconceito, é cuidado, é diferente. Veja bem, cuidado. Eu tenho cuidado com as minhas meninas, não tem como ser diferente aqui. Meninas, eu quero saber o seguinte. Não vou fazer essa é muito pesada. Treinar, cuidar da casa, trabalhar, ser mãe, ser atleta, ser mulher. O que vocês deixaram de ser para dar conta de tudo isso? Nossa, acho que volta muito nessa questão da identidade. Foi poética essa pergunta. Mas foi longa. Mas tem muita coisa. Pegadinha. Eu acho que você...
eu me livrei de um egoísmo muito forte que eu tinha e um enfoque muito grande na minha performance, dos meus horários, no que eu poderia fazer. Então, antes de ser mãe, eu tinha o meu script do meu dia, tinha que treinar de manhã, trabalhar, não sei o que, treinar à tarde, à noite, e o mundo deveria se encaixar a mim. Então, eu acho que é uma coisa, eu perdi, mas ganhei um pouco de uma coisa que é muito maior do que eu, que é a minha família, minhas relações, que estavam bem comprometidas quando eu só pensava na minha performance, e a minha performance era a coisa principal. Então, acho que isso foi a maior mudança de mindset na construção da minha família, que eu parei de priorizar uma coisa que só tinha a ver. Paula, exatamente. você para de priorizar para priorizar um grupo, né? Exatamente. Familiar. Você, Cissa? Eu concordo 100%. Acho que, infelizmente, isso só acontece, ou só aconteceu, no meu caso, no seu caso, depois da gestação. Mas esse faz parte do ressignificar, que a gente muda, assim, o centro deixa de estar na gente o centro do mundo e passa a estar, nem no seu filho, mas na sua família, na sua casa. Então, no futuro, mesmo que a gente volte, fale, olha, você vai voltar a competir, a fazer o Ironman, tal, mesmo na competição, eu tenho certeza que você vai encarar de forma diferente. Um exemplo clássico é que quando você estava, antes de ter filho, que você estava lá treinando para o seu Ironman, grande objetivo, se você se machucasse, se alguém falasse, puxa, você não vai... Era assim, acabou a vida. É o maior problema do mundo. E você vai ficar mal, e você vai ficar... Aquilo ali vai virar o seu maior problema. Mas quando você tem filho, tipo, puxa, tô com dor. Não, tudo bem. Você vai chegar em casa, seu filho tá lá, vai querer brincar. Pra ele não faz muita diferença. Se você vai correr pra 4, pra 5, pra 6, pra 7. Até um pouco do que o Wagner escreveu, porque eu li, que a gente recebeu, não sei se você leu, no jornalzinho da TT, e eu achei super legal. Na newsletter. Que pro seu filho não faz diferença se você ganhou, fez o melhor pace de todos, se você é o melhor da turma, não, você fez, você tá ali, levou ele pra treinar, ele viu você correr. Então, a gente deixa de ser o centro. Acho que tem uma mudança muito grande, principalmente o foco é se ressignificar, e a palavra é egoísmo. A gente tira muito esse egoísmo. Tem uma história muito legal que eu sempre falo. Eu fui fazer Caiobá uma vez em 2013. Não, 2015. O Lucas tinha 2 anos. Não, 2013. O Lucas tinha 3 anos. Eu ia fazer 3 anos. E eu tava super bem na prova, indo bem na categoria, segundo ou terceiro. E eu caí com 87 quilômetros. Um cara caiu na minha frente e eu caí. E eu tenho a memória, assim, eu caí feio. Foi um tombo feio, bati cabeça, ombro. E aí eu tenho a impressão que eu fiquei voando uns 15 segundos, assim, até cair. E eu lembro de pensar na hora, que eu falei, eu não posso quebrar o braço, porque se eu quebrar o braço, eu não consigo segurar o Lucas. Foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. E quando eu saí, eu levantei, eu mexi meu braço, e eu falei, não, tá tudo bem. Então, não quebrei o braço, tá tudo bem. Então, assim, a gente tem uma mudança que em nenhum momento você pensou, nossa, se eu quebrar o braço, eu vou me machucar. Eu lembro exatamente da coisa na minha cabeça, que se eu quebrasse o braço, eu não ia poder segurar o Lucas. Então é uma coisa que muda, é isso que você falou, muda completamente a sua visão de... E não é que você pensa no seu filho, você pensa na casa, né? No ambiente todo ali. Então, essa é uma mudança que a gente passa mesmo. Porque o triatlo é bem egoísta. Muito, né? muito. Já o esporte. Muito. O esporte competitivo tem um que ali de muito egoísmo. Então, acho que isso é uma coisa que ajuda a gente a levar de um jeito mais suave, até porque a gente não é profissional. Aquela coisa, se você tá num momento que você não tem filho, você caiu, você tá bem, você tá em segundo, você fala, sobe na bicicleta, vai de novo e sai correndo, entendeu? Não, chega, vamos pra casa. E depois você chora, né? Depois você vai ver o que aconteceu. Mas, naquele momento eu parei, falei, não, eu tô bem, preciso voltar pra casa que os meninos estão me esperando, o Lucas tá me esperando, não tinha nem o Fê ainda, né? Mas é uma coisa que a gente muda mesmo. É isso. Érica, suas considerações finais? Não, concordo plenamente, né? O meu guru, Jordan Peterson, né? De novo, quem segue o Café com Cria, que há muito tempo já sabe que eu não canso de falar desse homem. Ele diz que, na verdade, o ser humano ele só cresce mesmo e
e evolui quando ele monta uma família e quando tem filhos, porque e o Jordan fala isso, né, que a gente perde essa parte egoísta e a gente deixa de se entender como centro de tudo, e a gente percebe, na verdade, o valor que existe em criar uma família e criar outras pessoas, e que isso tem muito mais valor do que qualquer outra coisa. Então, eu diria que essa é a principal coisa que a gente deixa para trás quando a gente decide montar uma família e realmente se dedicar a criar os filhos, né? E eu acho que a última coisa que eu queria deixar aqui dito, que eu sei que a gente não falou muito, mas a gente tocou nesse ponto, que é a questão da rede de apoio, né? E aí eu queria deixar a mensagem para todas que estão aqui nos ouvindo, que não se compare, sabe? Cada um tem um marido, cada um tem uma rede de apoio, as pessoas são diferentes, a nossa rotina, cada um tem uma rotina, não dá para ficar se comparando por que ela consegue fazer isso enquanto está grávida, ou por que consegue fazer isso depois com um recém-nascido de 3 meses, por que a fulana de tal com um bebê de 9 meses conseguiu fazer um Ironman, porque são escolhas, cada uma tem uma logística e cada uma vai se entender como mãe, como dona de casa, como responsável, né, dentro da sua família, o que funciona para você, né? O que funciona, que treino que funciona, quanto tempo de treino que funciona, que objetivo que funciona, se é um Ironman, uma maratona, se é só uma corrida, se é só fazer uma musculação dentro de casa. E eu acho que é muito importante ter esse um pouco de graça assim, com vocês, e entender que as coisas vão mudar e que você vai se readaptar e os objetivos mudam e as coisas mudam, e não se compare. É verdade. É isso. Paulinha, quer deixar algum contato? Sua rede social, Instagram? Meu Instagram é @paulaponte.c. @paulaponte.c. Cissa? O meu é @cicacarvalho9. Isso. @cicacarvalho9. Betão, as nossas redes sociais? Café com Triatlon, e no Spotify o Café com Triatlon, no canal do Sistema e no YouTube. O pessoal que assiste no YouTube, a gente viu lá, os vídeos estão com mais de 8 mil visualizações, mas tem muito pouco like. Então, quando você assistir, dá um likezinho lá, porque quanto mais like você der no vídeo, para mais gente aparece o nosso papo. Então, além de curtir e seguir o canal, dá um likezinho lá também, beleza? Vamos dar uma força aí, né, pessoal? Ajuda nós, né, pô? Vamos mandar um abraço pro Serginho, que não pôde estar aqui hoje, né? Serginho. Dá uma força pra ter mais filhos, né, nessa... Não, para com esse assunto. É isso, pessoal. Valeu, até o próximo. Valeu! Café com Tri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.